Bruno Lazzaroni ganha respaldo e vai mudar tudo no Cruz-Maltino para o clássico contra o Fluminense. Quero falar também sobre a novela Novo Técnico do Vasco. O nome do Renato Gaúcho ganha força nos bastidores, além do Vasco também estar de olho em técnicos que atuam no futebol português. Vou trazer também no detalhe o presidente Pedrinho, que cobrou o grupo, o elenco de jogadores do Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo nesse momento, trazendo as últimas atualizações, informações e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações desse dia movimentado. A semana que já começa agitada do legítimo Clube do Povo, claro, na corrida contra o tempo, para o Vasco nesta semana anunciar um novo treinador. A expectativa já é essa, mas é claro, hoje é dia de clássico, hoje é dia de buscar quebrar essa vantagem do adversário para assim ter a classificação para a final do Campeonato Carioca. Uma virada de chave. Quero saber a sua expectativa. Embora o Campeonato Carioca consideravelmente não vale muita coisa, mas acho que uma vitória, uma classificação hoje seria fundamental para realmente ter essa virada de chave. E o Bruno Lazzaroni com respaldo e com abertura provocando mudanças no time cruzmaltino. Trago a informação das mudanças. O técnico interino Bruno Lazzaroni promoveu testes na equipe titular para o duelo contra o Fluminense, para a semifinal no Maracanã. Partida hoje às 18 horas, com a transmissão aqui do canal. Puma Rodrigues, no lugar do Paulo Henrique. David e Brenner foram utilizados também, testados no time titular durante os treinamentos. E também o Nuno Moreira na vaga, tanto de PH, Nuno Moreira e Spinelli. Então, tanto o Brenner como o David tiveram algumas oportunidades no time titular. E aí também Marino e Nestroza foi testado pelo lado direito para o clássico. A tendência é que haja essas mudanças. Eu pergunto a sua opinião, torcedor, tendo em vista que a provável escalação do Vasco nesse momento tende a Léo Jardim, Puma Rodrigues na lateral direita, ou Paulo Henrique, Saldívia com Robert Renan. Você pode ter o Puma também. Se for o PH na direita, ele tem a opção também do Puma pelo lado esquerdo com o Lucas, no lugar do Lucas Piton. Mas a tendência é que seja Piton na esquerda, Puma pela direita. E aí o meio-campo, Barros, Thiago Mendes, a dupla de volante, Johan Rojas fazendo a construção, e o ataque, ou Nuno ou Marino, Andrés Gomes e Brenner ou DVD, junto ali com o colombiano, né? Qual seria o seu trio de ataque nesse momento? Você faria essa mudança? Você colocaria o PH como titular na direita e o Puma na esquerda? Ou o Puma na direita e o Lucas Piton na esquerda, se tratando das laterais? O ataque, você utilizaria esse trio de ataque com o Marino e Nestroza pela direita, o Brenner como centroavante e o Andrés Gomes na esquerda? Coloque aqui a sua escalação ideal para essa partida de hoje. Essas são algumas mudanças significativas que o Lazzaroni tem como opção, já que ele testou esses jogadores, não significa dizer que ele vai, obviamente, fazer essa mudança, mas já tem esse respaldo e já tem uma noção. Uma hora antes da partida a gente vai ter a confirmação da escalação oficial. Fluminense, que vem com Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas, René, Martinelli e Hércules. Lúcio Acosta pelo meio, Serna, Canobi, John Kennedy. O técnico Max Cubeiras será o interino, já que Luiz Ubeldia foi expulso na partida anterior. Vou colocar aqui na aba Produtos para você todos os produtos do Shopping BTB Esportes. É isso mesmo,
Lá você encontra camisas, lançamentos da Nike, como jaqueta da Nike, que é camisa de treino, camisa de aquecimento, camisa número 1 do Vasco, feminino, masculino, modelo infantil, na parceria com a Netshoes, que chega no conforto da sua casa. Tem outros produtos também do Vasco, da capa, produtos original. Claro, todo produto original do Vasco você ajuda o nosso canal e também o Vascão, beleza? Bom, vamos aqui falar sobre cobrança forte, né? Esse final de semana, tanto de uma forma individual, você acompanhou no último vídeo, vou colocar na tela final, você que não assistiu, a cobrança de maneira individual que a torcida Força Jovem Vasco realizou diante ali do Paulo Henrique sobre a atitude em relação àquele momento dele com o Neymar no final da partida, já que Neymar xingou o Paulo Henrique, mandou a torcida do Vasco, desrespeitou a torcida do Vasco, enfim, naquele jogo contra o Santos, e aí a torcida foi lá, tirou satisfação, conversou com o Paulo Henrique, na ocasião mesmo se desculpou da situação, viu, falou que não tinha visto o que o Neymar havia feito, enfim, quem representou nesse dia foi o Thiago Mendes, está merecendo já a faixa de capitão. Thiago Mendes tem demonstrado exemplo de liderança no meio de jogadores nesse momento difícil. Falando nesse momento complicado, nesse momento difícil, às vésperas, né, do clássico, Pedrinho se reuniu com um grupo de jogadores e e subiu o tom na cobrança. Teve uma narrativa, né, mais dura em relação à postura dos jogadores, junto com o grupo dos jogadores do Vasco. Segundo até a apuração e informação do amigo Lucas Pedrosa, que trouxe a informação, mas pelo momento do Vasco está na lanterna do Campeonato Brasileiro, a postura do time em campo, né, muitas vezes o time não tem o poder de reação, quando tem, depois cansa, baixa o ritmo, você não tem alternativas, opções, porque as substituições não surgem em efeito. Então, até mesmo os atletas, segundo a apuração do Pedrosa, e o grupo de jogadores está se cobrando, há uma cobrança entre si, reconhecendo que o momento está longe do que imaginava para o início de 2026. Foi prometido entre os jogadores uma postura diferente para essa partida de hoje contra o Fluminense. A ênfase da conversa passou pelo respeito à instituição como um todo. Bom, esperamos que haja sim uma mudança de postura, e por isso que cria-se uma esperança para esse jogo de hoje. O Fluminense entra com a vantagem, normalmente quem entra com a vantagem entra mais acomodado na partida, então o Vasco pode usar desse benefício, né, de querer dar uma resposta ao torcedor e buscar essa classificação. Mas olha, é para chegar na final, é para classificar e ser campeão. Se for para chegar na final, tem que manter a postura do jogo que jogou na semi, na final e ser campeão. Ponto. Acho que a cobrança é válida e a cobrança tem que continuar. Não é só um jogo, não. Não é só... É claro que o 5-1 contra o Internacional foi ok, porque salvou o Vasco do pior na reta final ano passado. E foi depois daquela cobrança incisiva. Mas depois disso, os jogadores se acomodaram mais uma vez. Então, é para despertar de vez e buscar uma classificação e um título pelo Campeonato Carioca e uma mudança completa, principalmente no Campeonato Brasileiro. Independente do que acontecer na partida contra o Fluminense, o foco é o Brasileirão, que é importante nesse momento, é vencer o Palmeiras no meio da semana. Galera, vamos aqui atualizar sobre a novela Novo Treinador do Vasco, porque pós o sim e uma situação positiva, o nome do Renato Gaúcho vem ganhando cada vez mais força nos bastidores em relação à diretoria cruzmaltina. Informação que o Vasco intensificou os contatos e o nome do Renato Gaúcho vem ganhando força internamente. O Vasco também tem conversa com treinadores do futebol português. Tomara que esse treinador do futebol português, quem sabe, seja o Léo Jardim. É português, não está atuando no momento, está livre no mercado, chega ao Brasil no início da semana, poderia ser uma opção interessante além do Renato Gaúcho, que já sinalizou na atualização que eu trouxe anteriormente, ele já deixou claro que está apto a sentar para poder ter uma reunião
para uma redução salarial dentro daquilo que foi pedido inicialmente. É a notícia de última hora. E aí, torcedor, você concorda? Pergunto mais uma vez. Não houver outra alternativa, o nome do Renato, esse nome para poder... E claro, eu até pensava, se fosse para até o final de 2026, depois depender das metas, dos objetivos alcançados, renovaria para o final de 2027. Mas o Renato com certeza não vai querer um plano, um planejamento até o final de 2027. Nesse momento, a informação do Pedrosa é que o nome do Renato vai ganhando força internamente. No final, se o Vasco não de fato avançar com esse treinador estrangeiro, esse treinador português, no final esse emprego vai cair no colo do Renato, é o que está se encaminhando. Galera, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na transmissão, direto do Newton Santos, nosso pós-jogo também, com a coletiva do Bruno Lazzaroni, e também depois, tendo mais informações, eu entro num vídeo aqui trazendo detalhes, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, uma excelente semana.